Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico desse Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Estou aqui apossando o cenário do Luna Aba. Muito feliz. Quero agradecer o Luciano Lacerda e da Brito por me receberem com tanto carinho aqui. Não sou boba nem nada. Vim aqui para gravar com profissionais incríveis, trazer muito conteúdo para vocês. Então, aliás, se você tá aí, não se inscreveu no canal ainda, custa nada nessa vida. Já se inscreve, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto e entregar para mais e mais famílias. Então, eu conto com essa ajuda de vocês, tá bom? O tema de hoje, como não poderia deixar de ser, aba. Não tem como a gente pensar em autismo e não pensar em aba. Mas, minha gente, para a gente entender realmente, aba, né? Hoje ficou assim, muito batido isso. Um monte de gente abre um monte de clínica, você piscou, abriu uma aqui, eu pisquei aqui, abriu mais umas 4 aí onde você está. Como a gente saber realmente o que estão te oferecendo é aba? Vamos entender um pouquinho sobre isso, né? Para níveis de qualidade, como seria a formação de um profissional em aba? Quem que pode dizer que é um analista de comportamento, né? Como que passa por isso? Toda essa parte de formação, o serviço que está sendo entregue para vocês. A gente precisa ter aí alguns termômetros para entender, para não fazer papel de bobo, não perder o nosso tempo, o nosso dinheiro. Então, recebam com muito carinho Luciano Lacerda. Uma salva de palmas, Luciano. Obrigada por me receber aqui. Eu estou muito feliz. É um prazer, Mirela. A gente já tinha essa ideia de trazer aqui, mas acabou que foi adiando, e que bom que você está aqui, que bom que você está gravando aí tanta coisa legal e falando aqui publicamente, está sempre aberta aqui a casa para você. Obrigado, viu? E aí, Luciano, aba, né? Essa carência de regulamentação sobre aba aqui no Brasil virou meio que assim, a casa da mãe Joana aqui no nosso território, não é mesmo? E com essa alta demanda que nós temos, esse boom de diagnósticos, o pessoal entendeu aí comercialmente essa demanda toda, um monte de clínica, um monte de gente falando que faz aba, e aí a gente vai tendo aí fonoaba, fisioaba, TO-aba, e aba, um monte de gente. E aí, para a gente entender um pouquinho, né? Esse cenário é muito difícil, Mirela, porque existe um encontro de várias forças, de várias coisas que aconteceram. Então, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, com 3 anos e meio, hoje ele está com 17, fez essa semana, o cenário do autismo no Brasil era muito diferente do que é hoje. Você tinha, na época, um desconhecimento muito grande do que era a aba, né? Eu me lembro que, logo depois que ele foi diagnosticado, eu entrei na internet, no YouTube, pesquisei autismo, fiz isso várias vezes. E, sei lá, das 20 coisas que aparecia na capa, assim, uns 16 eram recortes do mesmo congresso. E todos era um congresso de picaretagem. Só, exclusivo de picaretagem. E aí, inclusive, eu assisti, acreditei naquelas coisas todas, então não tinha uma formação científica mais robusta, inclusive. E se você comparar com hoje, é muito diferente. Eu fui a praticamente todos os grandes congressos de autismo ano passado. Esse ano não estou indo, mas ano passado foi uma loucura, inclusive. E nenhum deles, acho que nenhum deles, eu vi nenhuma picaretagem. Isso é trabalho, claro, o trabalho de muitas pessoas. Talvez quem tenha começado isso no Brasil tenha sido o Carlos Gadia, que começou a fazer curadoria dos principais congressos, e aí começou a estabelecer essa prática de selecionar aquilo que é sério ou não. E aí, junto com isso, começou a haver também uma mudança muito grande na medicina, porque a maioria dos médicos até então não tinha tido nenhum assunto de autismo na faculdade. Quando é que eles começaram a ter contato com isso? À medida que foram saindo estudos, foram saindo documentos de órgãos internacionais, por exemplo, a Academia Americana de Pediatria publicou em 2007, né? E depois publicou de novo em 2019 e 2020. E os órgãos brasileiros também. Então, você tem, por exemplo, documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, todo mundo começou a oferecer uma referência para esses médicos. Aí começou a mudar a prática médica, né? Olhando esses estudos, tudo isso. Então, começou-se no Brasil a prescrever mais aba. Então, quem conhecia a literatura científica começou a prescrever. Aí, o que acontece? A pessoa pega a prescrição, chega numa clínica e diz, olha, eu estou com a prescrição de aba, você faz isso? Não.
Ah, então tá bom, vou em outra. Chega a segunda pessoa, você faz isso? Não. Chega a terceira pessoa, você faz? Não, mas peraí, agora estou interessado em fazer, porque tem uma demanda. E assim, a formação das pessoas e o que as pessoas ofertam, claro que está relacionado à demanda. Aí, qual é o cenário? Você tem a demanda, certo? As pessoas veem que isso é um mercado potencial. Por outro lado, você tem uma demanda que é desregulamentada. Então, as pessoas não necessariamente precisam ter uma formação para dizer que fazem aba, né? Aí vem uma questão que eu acho que é muito importante das pessoas entenderem. Por quê? As pessoas, normalmente, elas têm uma impressão que o direito é lei, decorar lei. O direito é muito mais complexo do que isso. Você, formado em direito, mas vou falar para as pessoas aqui, porque é importante isso. Nós temos, no Brasil, vigora aqui o chamado princípio da legalidade. O que é isso? Você não é obrigado a fazer nada, nem deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. De lei. Aí tem a pirâmide de Kelsen, todas aquelas hierarquias das normas lá. Então é só a partir de um certo momento quando é lei. Bom, dito isso, para você exercer uma profissão, você não precisa ter uma lei que o autorize. Basta que não haja uma lei que o proíba. Então, por exemplo, se você quiser ser coaching, né? Hoje à noite você muda coaching no seu Instagram, começa a oferecer o serviço, oferece o valor que você quiser e você pode trabalhar com isso, não há nenhum problema, mesmo sem ter nenhuma formação. Por quê? Porque é uma profissão desregulamentada. Como não existe nenhuma lei que proíba você de ser coaching, então você está autorizado a ser coaching. É diferente da medicina. Você não pode oferecer um serviço de cirurgia ou, sei lá, qualquer outra coisa que a medicina faça, por exemplo, prescrição de remédio, tudo isso. Por quê? Porque tem uma lei que proíbe. A lei diz, se você não tiver essa formação, não tiver CRM, você está proibido. Então, existe uma legislação que protege, que regulamenta. No caso da psicologia, por exemplo, a legislação diz que é privativa a utilização de testes psicológicos. Então, se eu utilizar testes psicológicos, oferecer esse serviço, eu estou infringindo essa lei. Nem a psicoterapia ela é privativa, né? Eles estão lutando por isso, mas hoje não é privativa. Então, esse cenário é um cenário que cria as condições para pessoas que não fazem a menor ideia do que é a aba oferecerem o serviço de aba, porque tem demanda, está desregulamentado. Eu me lembro que quando meu filho era pequeno, a gente foi numa fono e a gente começou a fazer as perguntas. A gente viu alguma coisa na internet, anotou assim, e a gente não sabia, não tinha a menor ideia do que era cada coisa. E aí eu lembro que entre as coisas a gente perguntou: a senhora faz aba? Aba? Faço. Isso eu faço, isso aí. Aba eu faço. Ela pensou assim, tenho certeza, que foi uma coisa assim: tá me pedindo, é demanda, devia estar difícil lá as coisas, eu vou aceitar. Depois dou uma olhadinha na internet e isso aí, se tiver uma instruçãozinha simples, eu faço. Mal sabia ela que o universo é enorme, é muito complicado. Então, esse cenário dessas duas coisas juntas é explosivo. Então, o que você tem? Você tem clínicas de pessoas que não fazem a menor ideia do que é aba, e aí, é claro que não tem como dar certo, né? A pessoa não vai entregar nada do que se trata. Eu ouço cada depoimento de mãe que me manda: tá fazendo tal coisa, diz que é aba. Meu Deus do céu, falou que... É super complicado, porque eu não vou dizer assim também, não vou fazer o julgamento de uma pessoa, e não vou dizer para a pessoa, o que eu posso dizer é assim, eu posso falar da ciência, eu não posso falar de uma prática clínica de outra pessoa, mas deixa a gente de cabelo em pé, né? E você tem um outro fenômeno também, que é o seguinte, de analistas do comportamento realmente bem informados, que realmente entendem do assunto, que tinham uma pequena clínica, só que com o aumento da demanda, abriu muito e criou uma estrutura muito grande que perdeu o controle. Então a pessoa manja muito bem, mas o serviço que é entregue lá na ponta não é consistente, entende? Isso acontece muito. Essa foi uma das preocupações principais quando a gente criou a Luna, e à medida que foi passando o tempo, foi uma preocupação principal. Luna é Lucelmo, Natália e Aida, um acrônimo, né? Por isso que a gente criou esse nome. E éramos os 3 analistas do comportamento e a gente tinha muito essa preocupação de como é que a gente vai entregar lá na ponta. Porque à medida que você vai crescendo, não é você que está entregando diretamente, mas precisa ser consistente. Então a gente sempre fez um crescimento muito lento, comparativamente, né? E sempre com um controle muito forte, principalmente da Aida, né? Na Luna Saúde, porque as alunas físicas, aí tem o diretor que fica lá.
mas a gente faz nos outros lugares a domicílio, né? Então, a IDA sempre teve esse controle muito forte para garantir que, de fato, estivesse entregando a intervenção. E aí, como é que eu falo? Em que critério que eu digo que nós éramos analistas do comportamento, se eu acabei de dizer que não tem regulamentação? Então, não ter regulamentação quer dizer que, em tese, todo mundo pode dizer que é, né? E que não há crime nisso, né? Como dizer que é médico é crime, porque é exercício legal. O mesmo não acontece com a análise do comportamento. Se um Uber, hoje, ele pegar alguém no carro e alguém disser que é bom a análise do comportamento, à noite ele quiser mudar a bio do Instagram dele e oferecer o serviço, não existe uma lei que o impeça, né? Mas como é que a gente chega à conclusão que alguém é ou não é analista do comportamento? A gente olha para a comunidade internacional. Ou seja, o que os analistas do comportamento, as pessoas que pesquisam, que publicam, que são reconhecidas historicamente nessa área, o que elas discutem, quais os consensos que existem em torno do que forma um analista do comportamento, né? Então, a gente vai olhar para isso, a gente não tem regulamentação, mas a gente tem essa documentação, a gente tem os estudos, a gente tem os consensos, tem os congressos, os eventos. Então, aqui que a gente vai entender, e é isso que a gente vai dialogar aqui hoje, né, do que é de fato uma intervenção baseada em aba, do que é de fato um analista do comportamento. E aí, para ter essa formação de qualidade, qual que é o caminho que esse profissional tem que percorrer? Ele, por exemplo, precisa ser um psicólogo ou não? Ele pode ter outra formação de base e se tornar um analista do comportamento? Esse é um debate importante. Eu vou começar a falar dos Estados Unidos, que é o berço da análise do comportamento e de como que a coisa se desenvolveu lá. Primeiro, vamos voltar um pouco no tempo. Quem criou a análise do comportamento foi um cara chamado B.F. Skinner, tá? O Skinner não é psicólogo. Ele é formado em letras, tá? E o Skinner sempre disse que a análise do comportamento é um ramo da biologia, não da psicologia. Embora, eventualmente, ele também tenha falado, pode ter falado isso, mas assim, quando ele se pronunciou sobre isso de uma maneira mais formal, ele sempre disse que é um ramo da biologia. O que não quer dizer que não tem uma relação forte com a psicologia, né? Mas a análise do comportamento sempre foi uma corrente meio autônoma em termos de pensamento. Só que, na história do desenvolvimento, houve uma relação forte com a psicologia. O próprio Skinner, o doutorado dele, o documento é da psicologia. Porque foi em Harvard, ele fez o doutorado lá, e ele estava vinculado ao departamento de psicologia. Mas ele fez na fisiologia, não foi na psicologia. Embora é o que esteja no documento, né? Ele fez na fisiologia, olha que interessante, e sem orientador. O orientador não participou da tese dele. Então, é um cara realmente extraordinário. Bom, aí surge depois a análise do comportamento aplicada, ela surge ali na década de 50, né? Depois se fortalece. Grande parte das pessoas são, de fato, da psicologia. E aí, o que está acontecendo no Brasil aconteceu lá nos Estados Unidos no fim dos anos 90, mais ou menos nos anos 90, né? E aí, eles tiveram uma solução que é criar uma certificação, regulamentar. Lá é um pouco diferente o sistema que regulamenta por estado, porque lá os estados têm mais papel na produção legal, né, legislativa. E aí a maioria dos estados aderiu a uma certificação chamada BCBA, que é do BACB, que é um board, né, tipo um conselho, mas é diferente da natureza do nosso, porque o conselho aqui é uma autarquia, lá não é. Bom, então esse BACB, ele oferece 3 tipos de certificação: BCBA, BCABA e RBT. O BCBA é o analista do comportamento. O RBT é o AT, é aquela pessoa que aplica. E o BCABA é um assistente do analista do comportamento. O que um BCBA precisa ter? Porque nós estamos falando aqui agora do analista do comportamento. Ele precisa ter uma formação em aba de no mínimo 270 horas. Não sei se mudou agora essa carga horária, mas se mudou, ela não mudou tanto. E aí eles têm um currículo, um checklist do que tem que aprender nesse período. E tem que ter um mestrado lá, e tem que ter uma prática supervisionada, que, se não me engano, do BCBA hoje é 2.000 horas de prática supervisionada. O que é uma prática supervisionada? É assim, ele vai trabalhar com uma criança, por exemplo, pode ser adolescente, adulto, não importa, vai trabalhar com uma pessoa, também não necessariamente autismo, né? Pode ser outras condições também, e aí ele vai trabalhar X tempo, e vou imaginar mais ou menos 20 horas, e aí ele tem 1 hora de supervisão, por exemplo, né? Nessa 1 hora, ele vai discutir o trabalho que ele executou durante as 20 horas. Então, é 20 horas de trabalho supervisionado.
quando a gente diz que são 2.000 horas, não é 2.000 horas de supervisão. Tá. É o trabalho que foi supervisionado, ele soma no total 2.000 horas, o que dá mais ou menos, em geral, 1 ano e meio, mais ou menos, de supervisão. Durante esse processo que você tem um supervisor, o supervisor, ele é a pessoa que toma as decisões. Ele é o indivíduo que é o responsável técnico por aquilo ali, de um modo geral, né? E aí, depois que esse indivíduo passou por esse processo de prática supervisionada, ele faz a prova do BCBA, do BACB, e se ele passar, então ele é um BCBA, certo? Essa prova é baseada, em geral, em um livro chamado Applied Behavior Analysis. O nome não é criativo, né? Que é Análise do Comportamento Aplicada, que é do Cooper, o Heron e o Heward. São 3 autores que vão atualizando e eles seguem todo o checklist do BCBA, do BACB. Bom, depois que você é BCBA, não quer dizer que você não vai ter mais supervisão. Você tem, mas você toma as decisões, o seu supervisor vai te apoiar. Em geral, eventualmente esse nome vai mudar. Alguns vão chamar de mentor e não de supervisor. Às vezes a pessoa não tem um supervisor fixo, ela, por exemplo, ela tá trabalhando. Aí surgiu um caso, comportamento problema difícil. Então ela contrata um pacote de supervisão sobre isso. Surgiu o caso difícil de seletividade alimentar. Então contrata uma série de supervisões para poder intervir melhor aqui. Então ela vai se servindo de profissionais mais especializados a depender do que ele precise. Bom, isso é lá do BCBA, certo? Aí, quando a gente olha para o Brasil, portanto, a gente pode pensar uma situação similar. Então, o indivíduo precisa passar por uma formação de uma carga horária grande, né? Vamos colocar esse tempo aí de 270 horas, por exemplo, e ele precisa que essa formação pode ser em qualquer instituição de qualidade que seja referenciada por alguém. E aí, tem uma discussão aqui qual é a natureza dessa formação. Vou explicar por quê. Porque lá nos Estados Unidos você tem que fazer o mestrado. A sua graduação pode ser em qualquer coisa. Não precisa ser da psicologia. São profissões diferentes. O Caio Miguel, que é um analista do comportamento muito relevante nos Estados Unidos, ele dá aula na Universidade da Califórnia, no campus de Los Angeles, né? Ele, por exemplo, uma certa vez numa palestra, ele estava dizendo, nos Estados Unidos eu sou analista do comportamento. Eu não sou psicólogo, eu não posso exercer psicologia, né? Ou eu faço um ou eu faço o outro. Né? E o meu caminho lá foi para a área da análise do comportamento, porque no Brasil a graduação dele tinha sido em psicologia na PUC, né? Então são profissões diferentes e o seu mestrado pode ser em qualquer área, sua graduação também. Nem o mestrado não precisa ser análise do comportamento aplicada, só que você precisa ter aquela formação você vai fazer em quem está credenciado, quem está acreditado. No Brasil, veja, não faz sentido, no meu entendimento, que seja um mestrado, que o indivíduo tem que ter mestrado. E nem que o mestrado seja análise do comportamento. Por quê? Porque no Brasil, o mestrado não tem nada a ver com o que o mestrado é nos Estados Unidos. O mestrado nos Estados Unidos, ele é, de um modo geral, um curso profissionalizante, de 1 ano. No Brasil, o mestrado é um mini doutorado. Então, o mestrado não te prepara, não tem como te preparar para ser um analista do comportamento, no meu entendimento. Talvez um mestrado profissionalizante tenha esse sentido, né? Como aqui nós só temos o paradigma que tem esse sentido. Os outros, assim, você faz uma pesquisa sobre uma coisa que é um detalhe e você tem outras aulas bem genéricas. Você não vai ter aula de protocolo de avaliação, de estratégia de comportamento do problema. Não existe isso no mestrado. O que eu acho, o que eu vejo é o seguinte. As pessoas que fazem esse debate são pessoas que têm mestrado. E aí, o debate fica enviesado, né? O debate tem a ver, não, nós temos mestrado, então põe que precisa de mestrado, pô. E não necessariamente que a pessoa está formulando isso, está mal intencionada. Mas é porque as pessoas são enviesadas para o seu próprio benefício naturalmente. Nós da Luna, todo mundo que é supervisor sênior tem mestrado, tem doutorado. Mas a questão não é o nosso serviço. O nosso serviço não é. O que é importante são as pessoas que estão no Brasil que têm que ter direito ao acesso. Então, o mestrado nos Estados Unidos é mais ou menos equivalente no Brasil à especialização, à pós-graduação lato sensu. Porque após você tem isso, você tem a matéria de avaliação, de planejamento, não sei o quê. Né? Ela é uma formação profissionalizante, certo? Então, no meu entendimento, é um erro técnico, é um erro você no Brasil imaginar que as pessoas têm que ter mestrado para ser analista do comportamento, porque o mestrado não prepara para isso. Tá? Então, eu entendo que é um erro. No Brasil, é claro, se tiver um mestrado que tem esse caráter, aí é outra coisa.
no meu entendimento, pode ser um mestrado que seja profissionalizante, não os outros acadêmicos, ou você faz uma especialização. Bom, mas essas especializações no Brasil, a maioria é uma farra, a farra do boi, né? Se quiser, você se matricula hoje, que chega no sábado, você pega certificado. Porque não tem nada a ver, enfim. Ou às vezes não é nem isso, às vezes as disciplinas não tem nada a ver com a aba. Eu já vi especialização que eu olhei todas as disciplinas, nenhuma era de aba. Nenhuma. Era tudo coisa de psicanálise, ou coisa genérica, coisa assim, que eles foram catando uma disciplina de cada lugar e botaram ali. Tinha uma que tinha uma disciplina assim, análise do comportamento autista. E tem certas coisas que, à medida que você vai entendendo uma área, você vai vendo que ela não entendeu nada. Não existe comportamento autista. Então, assim, é um título que já não faz o menor sentido, entende? Bom, então, no meu entendimento, pensando no sistema brasileiro, o que você precisa é uma formação consistente, isto é, uma formação de pelo menos 270 horas, que utilize o checklist do BACB. Aí tem outros órgãos internacionais de certificação, que o BA, IBAL, né, que é o que eu mais gosto, International Behavior Analyst Organization. E aí você faz depois uma prática supervisionada. No caso do IBAL, são 1.000 horas de trabalho supervisionados. E depois você faz uma prova. No caso do IBAL, essa prova é em língua portuguesa, tá? Tem 10 horas de créditos também, mas esse é mais simples, né? Aí você tem os temas, lá tem que aprender ética e outras coisas lá. E aí, depois que você passa por tudo isso, você tira uma certificação chamada IBA, International Behavior Analyst. Então, você é um analista do comportamento internacional. Veja, você não quer dizer necessariamente que você tem que fazer a certificação internacional, certo? Você pode fazer essas coisas sem fazer a certificação internacional. Por exemplo, você faz a formação, você passa por prática supervisionada e aí você vai ser um analista do comportamento. No meu entendimento, não há a menor dúvida disso. Às vezes, para esse analista do comportamento se posicionar diante da comunidade, diante do próprio mercado, ela pega e faz o processo de certificação internacional. Mas não é a certificação que define quem é um analista do comportamento. Certo. O que define é formação apropriada e ela ter prática supervisionada. E essas pessoas podem vir de qualquer área. Isso tem que ficar claro. Ele pode ser, não importa qual é a formação dele antes, né? Eu venho da educação. Eu não tenho esses dados em relação aos Estados Unidos. Mas, assim, uma grande quantidade vem da educação, tá? E eu acho que é a maioria, mas não tenho certeza. Uma parte vem da psicologia. No Brasil, com certeza, a maior parte vem da psicologia, porque a psicologia é aquela que tem um pouco mais de contato com a análise do comportamento. E pessoas que vêm de outras áreas. Eu conheço pessoas que são excelentes analistas do comportamento, que são advogados, que são administradores, que são de tudo quanto é área. Então, a análise do comportamento, ela não é vinculada a uma formação de origem. O que tem existe uma certa limitação quando a gente fala de convênio. Então, o convênio não vai pagar para uma pessoa que não é da área da saúde. Se a pessoa for da área da saúde, ela pode pagar. Se não for, em termos de graduação, porque existem certos critérios legais que estão relacionados aos conselhos. Então, por exemplo, professor não tem conselho, né? Ou mesmo que tenha conselho, esse conselho não habilita a rubrica, digamos assim, para pagar. Por exemplo, profissional de educação física tem conselho, mas a classificação dele, como ela é híbrida, saúde e educação, eles acabam não conseguindo entrar, de modo geral, dentro desses pagamentos do convênio. Então, o convênio, em geral, vai pagar quem é da psicologia, da enfermagem, da terapia ocupacional, fonoaudiologia, mas não vai conseguir pagar outros indivíduos de outras formações. Mas essas pessoas podem oferecer o seu serviço para a sociedade, não há nenhum problema, e é consistente com o consenso internacional do que é um analista do comportamento. Sim, verdade. Tem essa barreira burocrática mesmo de cobertura do convênio, né? Sim. Na minha cidade tem algumas pessoas que acho que é pedagogo, por exemplo. Psicopedagogo. Isso, psicopedagogo, e aí não convênio não aceita, não quer fazer a cobertura por conta disso. Existem algumas vezes que tem decisão judicial específica, aí é outra coisa. Decisão judicial é sempre válida para aquele caso, isso. Não é válido para todos. Tem decisões que são válidas para todos, mas não essas. Então, nesses casos pode acontecer, mas de modo geral não vai acontecer. E de fato tem uma outra questão, que grande parte das pessoas que têm acesso à aba no Brasil tem por decisão judicial, porque os convênios negam para todo mundo. Exato. Né? Eles fazem assim, eles negam para todo mundo.
E quando acontece, excepcionalmente, de não negar, eles fazem um serviço de aba que a pessoa não faz a menor ideia do que se trata, que faz 50 minutos por semana, que não tem nada a ver com aba, e que não tem avaliação, não tem gráfico, não tem nada. E eles dizem que é. E aí, eles criam um cenário muito difícil, que é o seguinte. Você, como advogada, como pessoa do direito, vai saber o que eu estou falando. Eles estão entregando um serviço dentro de uma clínica, estão fazendo lá 35 minutos por semana, estão dizendo, está escrito no papel que é aba. Só que não é aba. A aba tem outras que são aba. Aí a família disse, não quero isso aqui, porque isso aqui não é aba de verdade. Eu quero que meu filho esteja numa clínica de aba. Tá. Aí eu chego para o advogado e diz, advogado, é o seguinte, está no negócio lá de aba, que estão dizendo que é aba, mas não é aba. Esse aqui que é aba. O advogado falou, mas aqui está escrito aba. Sim, eu sei que está escrito, mas não é. Como que esse advogado vai demonstrar no juízo, vai juntar prova de que aquilo não é aba e aquilo é? Isso é um trabalho técnico que está muito distante da formação do operador do direito. Então, o que você tem? O que começou a surgir? Um conjunto, um outro mercado, um conjunto de advogados que militam nesta área e que sabem fazer essa argumentação porque leem os documentos internacionais, porque entendem tecnicamente do que se trata, o que é aba, o que não é, já aprendem quais são os elementos que fazem você discernir uma coisa da outra e como que você pode explicar isso para o juiz? Que lembrando que o juiz não vai ficar estudando isso toda a vida. O juiz vai olhar e vai tomar uma decisão rápida naquilo ali com o que você consegue oferecer na hora. Principalmente porque, nesses casos, a gente corre contra o tempo. Então, a gente precisa de uma decisão rápida. Então, os advogados muitas vezes vão recorrer a instrumentos jurídicos que são mais rápidos. Ele vai pedir uma tutela antecipada, então, ou uma liminar. O juiz vai bater o olho e ele tem que tomar uma decisão, porque senão a decisão vai vir daqui 3, 4 anos. Então, você precisa demonstrar com clareza para o juiz. Isso não é fácil. Não. Isso é muito difícil. Precisa realmente desses advogados que têm uma expertise na área. Exato. Tem que ser especialista para dar muito mastigadinho, de uma forma mais simplificada possível. Porque se o pessoal lá do tribunal, que estiver do lado de lá, tiver que se debruçar muito para entender, já não vai. Acabou. Daí já é não, realmente. Tem que estar assim, cristalino. A lei do mínimo esforço, do mínimo, do zero esforço, zero. Tem que bater, ficar muito claro para você conseguir tua liminar. Tem que ser no susto, entendi, entendeu? Mais ou menos assim que tem que ser, porque senão não vai. Senão não vai, né? Exatamente. E Lucielmo, eu só queria, pessoal, pontuar que vocês estão entendendo a quantidade de horas de prática, de supervisão que é necessário para que alguém se intitule de analista do comportamento? Vocês estão entendendo por que não pode você, coleguinha AT, que está aí, que pode ter a maior boa vontade do mundo, mas por que você não pode pegar e montar um plano de intervenção para essa família que você está aí atendendo? Porque o que a gente vê de ATs fazendo plano de intervenção, e aí, às vezes, assim, no interior, acho que você deve ver muito isso. Nós já tivemos pessoas que eram ATs e que saíram, que montaram clínicas e tal. Essa é uma questão bem complexa, né? Eu coordeno já há muitos anos um curso que é uma coisa que é bem conhecida, né, que é do CBI of Miami, de intervenção aba aplicada ao autismo e deficiência intelectual. Nós aqui da Aluna somos todos professores, tem outros professores lá, né? E aí é o seguinte, esse curso tem 2 anos. Quando as pessoas entram no curso, que elas decidem se matricular, elas sempre pensam assim, 2 anos? Por que 2 anos? 2 anos é muito. Nossa Senhora, mas tudo bem, eu vou jogar seguro. Vamos botar 2 anos, que eu exagero para mais. E eu sempre falo para as pessoas acham que é propaganda, quando eu falo antes. Quando dá 2 meses de curso, 2, 3 meses, a pessoa fala, professor, mas só 2 anos? Tem certeza, professor, que só 2 anos vai dar para a gente aprender isso aqui? Porque é muito complicado. É uma área muito complexa. Imagina, você precisa aprender toda a parte conceitual. Porque, no caso da análise do comportamento, ela é uma ciência muito atípica. Porque a parte conceitual, teórica, né, filosófica, digamos assim, ela não é, como em outras áreas, separada da área prática. Ela é integrada. Um dos princípios filosóficos, né, que compõe a análise do comportamento é o pragmatismo. Essa é uma corrente filosófica da ciência e tal, que o Skinner aderiu. Então,
isso quer dizer um monte de coisa, né? Mas não vou entrar aqui, mas uma das coisas é que aquilo que justifica a ciência ela precisa de uma interface prática. Eu preciso que aquilo seja efetivo, né? Tem um texto que fala assim, Skinner, a verdade como eficácia. Quer dizer, eu vou saber que uma coisa é verdade se eu testar aquela coisa e no final eu chegar àquela conclusão, eu conseguir demonstrar experimentalmente. Então, toda essa relação também conceitual tem uma relação direta com a prática. Você nunca vai ser um analista do comportamento se você não souber behaviorismo. Você nunca vai ser um bom analista. Eu estou falando tecnicamente falando. Você não vai ser tecnicamente bom se você não dominar os aspectos filosóficos. Então você tem que aprender isso. Aí depois imagina todas as partes. Você tem que entender o que são esses transtornos do desenvolvimento. Você tem que entender de avaliação. Você vai conversar depois com a Aida sobre avaliação. É uma vida de conhecimento, né? Ela tem um conhecimento extraordinário. E ela fica assustada quando ela vê algumas coisas de avaliação, sabe? Você tem que aprender a avaliação, tem que aprender a formular objetivos, tem que aprender a lidar com essa família nesse processo, tem que aprender a escrever os programas de ensino com base naqueles objetivos. Você tem que aprender a aplicação, você tem que aprender a mensuração. São 1000 coisas. E o AT, tem a formação do AT. A formação do AT, ela é implementar aquilo. Por isso que ela é tão curta, né? Então, diferentemente do analista do comportamento, a formação do AT é de pelo menos 40 horas. Então, ela é sumária, você está ensinando as práticas. A gente também trabalha no curso de AT, né? Eu e a Aida. E aí, quando eu faço as aulas ao vivo, cara, quase todas as perguntas são perguntas de planejamento. E eu falo, isso não é papel de vocês. Assim, do ponto de vista conceitual, eu posso explicar aqui para você compreender como é que o seu supervisor fez a avaliação. Mas é muito importante frisar. Quase toda pergunta eu tenho que fazer isso. É importante frisar que não é esse seu papel, mas eu vou te explicar conceitualmente como é que o supervisor faz isso. Porque existe essa coisa do atalho. Pô, tem esse curso aqui de 2 anos, tem esse curso aqui de 40 horas, meu amigo. Então é esse aqui, eu vou pegar esse atalho. Talvez isso tenha até um pouco dessa questão da cultural brasileira, né? Mas não tem nada a ver. Nossa. Porque assim, o analista do comportamento, ele avalia, planeja, ele estipula o objetivo, planeja e treina o AT, e supervisiona o AT. O AT aplica. Então, tem um conjunto enorme de repertórios aqui que não tem como o AT saber. Agora, tem uma coisa interessante também sobre essa relação entre AT e supervisor, que é a seguinte. Quando a análise do comportamento começou a crescer muito, lá no começo, você não tinha analista do comportamento, pessoas que estão trabalhando na prática. Tinha, mas é muito pouco. O que você tinha muito era gente nas universidades que entendiam conceitualmente, faziam pesquisa e análise do comportamento. E aí, essa galera começou a ter oportunidades de mercado. E aí, muitos migraram ou fizeram as coisas paralelamente. E podem ser bons analistas do comportamento, podem ser pessoas empenhadas. Agora, nós estamos vivendo agora uma geração diferente, em que a pessoa começou como AT, na prática, foi aprendendo, e agora é analista do comportamento. E ora, esse analista do comportamento é melhor. Porque ele sabe o que é bunda no chão, sabe o que é sentar com a criança e brincar, sabe o que é ter o cabelo puxado, sabe o que é levar a mordida. Porque, às vezes, o analista do comportamento, o supervisor que nunca fez isso, às vezes ele dá supervisões que são tão, assim, distantes da realidade que o AT tem que abstrair aquilo. Você está falando isso aí, tudo bem. Eu não quero perder meu emprego, mas desse jeito que ela está falando aí, não... claro que ela pode estar julgando errado esse AT, mas digamos que seja um AT com a leitura, já com experiência. Então, existe esse balanço, né? Então, à medida que você tem pessoas que começaram desde a prática, você começa a ter essas pessoas no mercado, isso é muito interessante, porque faz diferença alguém que realmente começou nessa prática, porque a área é muito dinâmica, né? Você lê o artigo, tá legal, você lê os estudos, legal, bacana, mas essa interface com a prática te dá outros repertórios que são super valiosos. Isso para tudo, eu penso. Claro. Isso para tudo. Mesmo quando, por exemplo, no direito, né, que começaram a exigir para concursos públicos, né, de magistratura, promotoria, enfim, que tivesse 3 anos de atividade prática,
Beleza que tá a galera que só vai lá e pede pra alguém assinar, pra você cumprir. Mas o pessoal que de fato Faz, né? atuou e que depois vai lá para concurso, são juízes diferentes, promotores diferentes. É completamente diferente, porque você tem a vivência. E muitas vezes a vivência, ela não está dentro do livro. Você pode ler aquela letra de lei milhões de vezes, ela tem uma disparidade com a Você prática. pode ler os doutrinadores todos. Se você é, por exemplo, você está estudando direito penal e você vai virar um criminalista, Exato, exato. do nada daquilo que está na lei, os caras estão fazendo ali, é Exato. totalmente diferente. E a sua visão de mundo, é daí que vem que eu penso que a gente pode estar vivenciando essa aba compassiva de hoje. Isso que tem se buscado tanto. Penso que por vivências mesmo. Todos esses relatos que hoje a gente tem são vivências. As vivências humanas trazem isso, essas experiências humanas que vão agregar esses textos frios, pensantes, né? Porque até então você tá ali só, né, assim, trazendo ideias, mas aí você traz aquilo pro mundo, né? Do que aquilo te trouxe de sentimento, aquilo visceralmente. E aí você tem uma outra perspectiva, né, daquilo. Eu tenho, assim, minha vivência no autismo, 6 anos e pouco por aí. Mas o Altispod me trouxe um intensivão disso. Um intensivão de profissionais, intensivão de famílias e também o Altispod itinerante. Eu queria ter feito mais itinerante ainda, mas consegui vivenciar também realidades distintas, né? De estados diferentes, municípios diferentes, enfim. Até grupos de pensamento diferentes. Isso. Se você vai numa clínica, são pessoas que têm mais uma direção, pensam mais certas Isso. coisas. Num outro congresso, a linha é um pouco diferente. Então, quando você tem acesso a esses pensamentos contraditórios, você tem mais probabilidade de exercer a sua análise crítica e ter sua própria posição. Acho que isso é bem legal. E são perspectivas muito distintas mesmo, assim, de padrões financeiros, né, de estruturas familiares diferentes, enfim, mundos muito distintos. Mesmo tudo isso enriquece a nossa perspectiva, que, né, até então você tem só do teu mundinho umbigo ali, que é completamente diferente, né? Então, tudo isso também foi me enriquecendo muito minha visão do autismo, do que eu vivia, né? E de encontrar também profissionais que muito acadêmicos, que assim, muito estudiosos e tudo, e profissionais que eu sentia que na prática, eu falei, nossa, essa pessoa aqui... Tem uma interface prática mais forte. Né? Exato, esse aqui entrega. Sabe que tem um texto de alguns anos atrás, que é, se não me engano, é do Fox, não tenho certeza, mas acho que é do Fox, chama Behavioral Artistry. E esse texto, ele vai pegar esse conceito, né, que é como se fosse um artista comportamental, e ele vai se perguntar: o que faz um indivíduo ser um bom terapeuta ABA? E ele está falando muito do aplicador, mas é claro que isso envolve outros cenários também. E ele vai dizer o seguinte: tem 3 coisas, né, basicamente. Tem a formação. Então, a formação conceitual ela é muito importante. Você entender, não quer dizer necessariamente grau acadêmico, tá? Alguém pode dominar um assunto muito e não ter nenhum grau acadêmico mais avançado. E pode acontecer o contrário também, alguém ter doutorado e ser um indivíduo estúpido numa certa área. Sim. Bom, então, essa formação ela é muito importante, porque permite você entender por que uma coisa funciona ou não funciona. Ou seja, qual é o fundamento por que está fazendo aquilo ou não. Permite você olhar para os textos científicos, entender qual abordagem faz mais sentido para o seu cliente, para aquele caso concreto, você entender a diferença entre as abordagens, você já conseguir imaginar como que, olhando para um artigo, como aquilo pode virar, de fato, uma intervenção, um programa de ensino, né? Então, é muito importante a formação. Tem uma segunda coisa que é importante, que é a experiência. Às vezes você tem uma excelente formação, mas você não tem experiência. Então a experiência ela é muito importante porque ela vai te dar uma outra dimensão. Ela vai te mostrar, por exemplo, que aquele artigo que você achou muito legal, às vezes não cabe para aquele indivíduo, porque você já tentou com o indivíduo com aquele perfil e não funcionou. Então você adquire um outro repertório que é meio não verbal, é difícil você explicar muitas coisas,
mas que de fato tem um peso ali, né? E tem uma terceira coisa, que ele diz assim, essa coisa a gente não consegue dizer muito exatamente o que é. Uma criatividade, uma brincadeira, um gostar daquela brincadeira. Eu chamo tecnicamente de barangandã. Eu ia falar borogodó. Pode ser o borogodó. Tem um barangandã a pessoa. E é muito difícil descrever realmente isso. Tem pessoas que sentam no chão e que podem brincar o dia inteiro com uma criança. E se divertem, aquilo fica bacana. Tem criança tem pessoa que fala, que saco, eu tenho que sentar nesse chão. Nada a ver, eu sou ateu, não sou, sei lá, qualquer coisa assim, né? Então, isso existe. Quando a gente trabalha com AT, precisa contratar AT, é muito difícil você contratar alguém que já tem experiência, que já tem formação. A gente normalmente tem que dar a formação, é mais fácil porque a gente já tem os cursos e tal. Dá a formação, dá o treinamento para aquele caso específico. A gente vai olhar muito mais para o perfil daquele profissional, muitas vezes, do que a formação. Às vezes a pessoa fez uma faculdade melhor, mas ela acha que não tem nada a ver esse negócio de sentar no chão. E não quer dizer também que você não vai se enganar, porque às vezes você faz entrevista, né? Diz, não, eu amo. E às vezes não é verdade. Mas tem as ferramentas do campo de recursos humanos para você tentar fazer essa discriminação. E realmente isso é muito difícil. É um aspecto muito complicado. Eu sou o primeiro fã, número 1, eu sou suspeito, mas é verdade, da Aida. Quem já viu a Aida atendendo, é uma coisa extraordinária. É formação, experiência, ela trabalha há mais de 30 anos, e barangandã, pesado. E cara, você vê, e eu já vi outras pessoas com formação equivalente, né? É impressionante, assim, porque assim, o que ela fazia, por exemplo, um tempo atrás? Ela ia a alguns lugares, uma criança já está numa clínica, ou seja, a criança foi avaliada na clínica, recebe a intervenção, e ela ia fazer uma outra avaliação, uma reavaliação, com os mesmos protocolos e tal. E aí os terapeutas da clínica observavam, e às vezes outras pessoas também, observavam a avaliação. E depois a criança ia embora, a família ia embora, e ela ia dar uma aula sobre a avaliação, quais foram os resultados e tal, o que ela fez, e aí, enfim. E eu já vi, mais de uma vez, os terapeutas chorarem. Por quê? Porque eles falam assim, a gente trabalha com ele todo dia, e a gente nunca conseguiu fazer ele fazer essas coisas. Porque ela tem uma coisa que é assim, dentro da análise do comportamento, a gente tem uma leitura do que é o comportamento baseado em uma que a gente chama de contingência. Ou seja, a gente vê um comportamento e a gente precisa estabelecer qual é o antecedente, o que veio antes, o que foi o contexto para aquele comportamento acontecer e a consequência, ou seja, o que está mantendo aquele comportamento acontecendo. A gente se comporta porque tem consequências que são vantajosas para a gente ou que aparentemente são vantajosas, pelo menos imediatamente. Só que esse trabalho, que a gente chama de análise funcional, análise da função do comportamento no ambiente, é um trabalho muito difícil, muito difícil. E à medida que você tem experiência, o comportamento vai acontecendo e você vai lendo a contingência na hora. Isso é extraordinariamente difícil, né? E acho que ela vai falar um pouco disso depois que ela for gravar, mas tem muito a ver com a avaliação, precisa muito desse aspecto. Então, esses são os 3 componentes que, na leitura desse autor, eu gosto muito desse texto, acho que esse texto é um texto extraordinário, eu acho que ele representa bem o que forma um bom terapeuta. Isso que você falou mesmo do barangandã, o que eu falo do borogodó, eu conversei aqui com a Larissa, que eu entrevistei aqui, né, supervisora também de vocês, que eu tenho tido isso por conta da minha experiência aí na minha jornada, cada vez menos paciência com os profissionais. Quando você vai iniciar, né, tratamentos e tal, e que tem sempre uma fase de adaptação da criança, e a gente sabe que tem. Mas eu também, com o meu olhar já um pouco mais treinado, eu tenho menos tolerância para essa fase de adaptação, porque eu também já consigo fazer a leitura se tem ou não tem este barangandã, vamos dizer. Então, quando a pessoa consegue fazer uma boa avaliação, ela tem os dados ali suficientes para conseguir criar essa conexão, que não é mágica, são dados, era para ter colhido. E aí você consegue ter dados suficientes para fazer isso acontecer.
Então, não é o meu filho que tem que ficar tendo paciência e se esforçando para se conectar com você. Você que é incompetente teria que ter feito uma análise clínica boa para isso tá rolando. E você tá exigindo aqui do meu filho, tá aversivo, tá chato, e tipo, não, você tem que ser legal para agora. Não, tem que ter paciência, o tempo de adaptação. Não, isso aqui não é tempo de adaptação. Tá fraco o seu trabalho. Não colheu dados, ou colheu insuficiente, ou colheu que era protocolo, e você não sabe o que fazer com ele, ou nem sabe por que colheu, não entende, não, né? Falta assim, não sabe, não sabe. Muitas pessoas aprendem, quando aprendem, como se fosse uma cartilha. Então, primeiro é isso, depois aquilo, mas eu entendo o fundamento de cada coisa. Mas eu acho que vale a pena fazer uma explicação para as pessoas que estão ouvindo você falar de avaliação, de o passo a passo de aba. Vamos imaginar que você chegou e contratou um serviço de aba. O que acontece depois? O que significa essa intervenção baseada em aba? Esperar. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você contratou uma clínica, certo? Você contratou, você fez algum tipo de acordo contratual, assinou o contrato, tá bom. E aí, o profissional, que é o profissional que vai ser responsável tecnicamente, conversa com essa família. E ela vai ter minimamente uma noção de quem é aquela criança, ou adolescente, ou adulto, né? Ou conversa com o próprio indivíduo, dependendo do caso, né? Você tem uma informação mínima. Ou seja, eu quero saber qual é o perfil, eu quero saber quais são as queixas, eu quero saber quais são as habilidades. Por quê? Porque isso tudo vai influenciar em qual tipo de avaliação eu vou fazer. Eu vou dar um exemplo. Se for uma criança pequena, eu posso usar, por exemplo, tem vários outros, mas uma criança pequena, bem pequena, tipo 2 anos e meio, e eu tenho bastante prejuízo ali de habilidades. Eu posso usar o VibMap, posso usar Ables, posso usar o inventário Portage operacionalizado, eu posso usar o checklist do Denver, e eu posso usar um tanto de outras avaliações. Vamos imaginar que esse indivíduo tenha 12 anos. Bom, dependendo do perfil, por exemplo, se eu tenho um prejuízo social importante, eu posso usar, por exemplo, o Crafting Connections. Posso usar o Social Skill Solution. Se ele tem uma dificuldade de linguagem complexa, por exemplo, utilização de figuras de linguagem, de compreensão e utilização, eu posso usar o PIC, que é um outro protocolo. Se ele é um caso bem complexo, bem severo, eu posso usar o Essencial para Viver. Se ele é um caso que ele está na meiuca ali e ele tem necessidade de habilidades funcionais, ou seja, ele precisa aprender a fazer higiene, habilidades domésticas, ele tem que aprender a eventualmente pegar um ônibus, digamos, um pouco mais de 12 anos, né? Mais para o fim da adolescência. Ele precisa aprender a ir no mercado para poder comprar a coisa que ele quer. Então, eu posso usar AFOS. Se ele é um pouco mais velho, ele precisa aprender a estar no mercado de trabalho, eu posso usar AFOS. Então, veja, são protocolos muito diferentes entre si. Os de pequenos são mais parecidos. Esses são muito diferentes entre si. E como é que eu vou imaginar que pelo diagnóstico eu vou saber como avaliar? Não é possível, então eu preciso entender qual é o perfil. Bom, entendi qual é o perfil, selecionei o meu protocolo, a gente fez uma agenda, vamos fazer a avaliação. Fez a avaliação. Então eu vou saber quais são as habilidades que aquele indivíduo tem, que ele não tem, e quais eu preciso ensinar, de acordo com esses protocolos. Eu preciso dialogar com a família agora para entender quais são as expectativas da família. O que ela está querendo? Para que caminho? Eu posso ter 2, 3 caminhos que fazem sentido, mas a família tem que me dizer, olha, eu tenho esses 3 aqui, para onde você quer ir? Então, eu vou dar um exemplo do que é bastante comum, e até aconteceu comigo. Meu filho estava com 8 anos e meio, a gente foi fazer a primeira avaliação dele, porque infelizmente antes eu não tive acesso, nem sabia o que era uma intervenção ABA. E aí a gente foi procurar, e aí foi feita uma avaliação. Ele é um menino que não tinha praticamente nenhuma habilidade, deu 0 quase tudo. Apesar de ter feito 4 anos e meio de terapia genérica, eclética, né? Obviamente não aprendeu nada. Aí a profissional disse assim, a analista do comportamento disse assim, olha, é o seguinte, ele tem 8 anos e meio. Eu já vi crianças que falaram depois, mas é muito improvável. Aconteceu pouquíssimas vezes. O que ele precisa mais é de habilidades funcionais. Ele precisa de habilidade para o dia a dia dele. Então, o que eu penso, tecnicamente falando, é que desenvolver essas habilidades funcionais seria mais rico na vida dele, porque ele já tem 8 anos e meio, vai entrar na adolescência, vai ser muito difícil, todas as coisas. Nós dissemos, não. Nós queremos a fala. É para priorizar a fala. Bom, enfim, foram feitos os programas para fala, o que foi um grande equívoco.
que a fala não veio e não vai vir, e não iria vir, independentemente da qualidade do trabalho. Se uma criança passou de 6 anos, a probabilidade dela vir a falar, os estudos são muito ruins, mas só tem um estudo nessa área, que é do Pickett-Outros, que é de 2009, eu acho, é de 0,1%. Então, não é que você não possa fazer, você pode, você faz o que você quiser, mas a probabilidade é muito baixa e esse indivíduo precisa das habilidades funcionais, porque isso eu tenho certeza que é possível aprender e que vão trazer um prejuízo enorme de qualidade de vida. Nós tomamos uma decisão errada, mas nós tomamos uma decisão. Depois, em uma outra avaliação, nós dissemos, não, prioriza habilidades funcionais, né? Porque isso ele está precisando, ele precisa muito disso. Mas é apresentado para a família o que a família entende, né? Então, a gente apresenta alguns caminhos técnicos. Não quer dizer que a criança é analfabeta, não quero que ele passe no Enem. Não, calma aí, né? Tem coisas que não são possíveis. Então, tecnicamente falando, você pode apresentar algumas possibilidades. E aí se estabelece os objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, qual é o meu objetivo no final do ano? Qual é o meu objetivo no meio do semestre? Qual é o meu objetivo agora? Que eu quero que ele aprenda agora. Esses objetivos não podem ser genéricos, tipo assim, melhorar a comunicação. Isso não é um objetivo, isso é uma frase de para-choque de caminhão. Quero que ele seja feliz. Entende? Eu posso ter isso como um princípio, mas aí eu vou ter que operacionalizar. O que significa ser feliz? Por exemplo, eu quero que ele brinque. Então, tá bom. Brincar. Quais são os tipos de brincar? Então, eu vou dizer, eu quero que ele brinque com tantos brinquedos, tantas vezes por semana. Objetivo de longo prazo. Aí eu vou, objetivo de médio prazo, eu vou selecionar alguns brinquedos, eu vou selecionar alguns tipos de brincadeira, e aí o objetivo de curto prazo, qual que eu tenho que começar agora? Tem que aprender a parar de jogar o brinquedo, tem que aprender a manipular, tem que aprender a reconhecer, sei lá. Eu posso fazer isso progressivamente, mas eu tenho que operacionalizar. O que ele precisa ser para ser feliz? Ele pode dizer, pode interagir com os colegas. Então, tenho que ensinar a conversação. Então, vou ensinar a conversação, vou ensinar aqui a responder a interações, vou ensinar aqui a iniciar interações, responder. Então, eu faço a minha escala. Mas eu tenho que dizer, por exemplo, responder a interações tantas vezes, de tantas pessoas, diante de tantas oportunidades. Portanto, o objetivo tem que ser descritivo e mensurável. Os objetivos de longo, curto e médio prazo. Bom, quando eu faço isso, esses objetivos, a família valida, esses de curto prazo eu vou escrever programas de ensino. Ou seja, qual é a estratégia que eu vou buscar para aquilo? Por exemplo, vou imaginar que eu tenho uma criança que meu objetivo é que ele peça para participar da brincadeira. Ele sabe falar, eu tenho que analisar os pré-requisitos, ele sabe falar, mas quando os primos vêm em casa e brincam, ele quer brincar, porque ele me diz isso, mas ele não consegue pedir. Então, eu quero ensiná-lo a pedir, a participar de brincadeira, que é uma habilidade que, inclusive, vai ser importante na escola e vários outros contextos. Tá bom. Então, eu vou escrever um procedimento para ensiná-lo a pedir para participar da brincadeira. Então, eu escrevo o procedimento e eu vou ensiná-lo. Eu vou criar X oportunidades para ensiná-lo. Eu posso criar essas oportunidades dentro de um contexto mais estruturado, depois levá-lo ao ambiente que outras crianças estão brincando para ele executar no ambiente natural, e aí, como ele já aprendeu aqui, aumenta a probabilidade de, no ambiente natural, ele exercer o comportamento, e aí o comportamento será reforçado. Bom, eu pego todos esses programas, e aí eu me pergunto assim, bom, eu tenho aqui todos esses procedimentos, quanto eu tenho que fazer de cada procedimento? Esse aqui tem que fazer 20 vezes, esse aqui tem que fazer 10 vezes, esse aqui tem que fazer durante meia hora e tal. Aí, quando eu sei tudo isso, eu somo tudo isso e digo, então ele precisa de tal carga horária. Então, a carga horária, ela não é por idade, ela não é por nível, ela não é por, por gosto do profissional. A carga horária é a carga horária que deriva da avaliação individualizada. Então, eu faço a avaliação, eu faço o planejamento, e aí eu me pergunto quantas horas eu preciso para implementar esse planejamento, porque eu sei que esse planejamento é o que há de melhor para produzir o avanço, o desenvolvimento desse indivíduo. Então, eu passo isso para a família, a gente combina a maneira de fazer isso, e aí esse analista do comportamento treina um acompanhante terapêutico, ou assistente terapêutico, ou aplicador ABA, tem vários nomes, às vezes chama terapeuta ABA, esse indivíduo que vai ser o aplicador. Então, digamos que seja 20 horas de intervenção. Então, são 5 dias, 4 horas por dia. Então, ele vai lá, digamos que ele vai de 8 a meio-dia. Então, ele vai fazer essa intervenção durante toda a semana. Se ele está trabalhando 20 horas, 2 horas, ou seja, 10%, tem que ser de supervisão. Então, o supervisor ou ele vai lá ver, ou ele abre a internet e diz, me mostra aí você fazendo, eu quero acompanhar o que você está fazendo. Faz aí, eu quero ver. E ele vai fazer os apontamentos.
ou ele vai usar esse período para ver os gráficos, para entender o que está acontecendo. Porque esse AT, ele vai registrar quantas vezes a criança, cada coisa, ela fez sozinha, ela fez, mas precisou de ajuda, ou ela não fez. Por exemplo, eu não estou dizendo que ele tem que pedir para participar da brincadeira, então eu criei uma circunstância. Agora, ele pediu sozinho? Ou ele pediu com ajuda, ou ele não pediu? Então eu vou anotar o X. Digamos que eu crie 5 oportunidades dessa por dia. Então eu vou hoje, digamos que ele tenha pedido 2 vezes sozinho. Amanhã, 3. Depois da manhã, 5. No outro dia, 5, no dia 5. Então eu vou fazer um gráfico disso. E eu tenho um critério de aprendizagem. Digamos que o critério seja o seguinte: se ele emitiu o comportamento sozinho todas as vezes durante 3 dias consecutivos, eu vou considerar aquele comportamento aprendido e eu vou passar para o próximo comportamento, que se ele aprendeu a pedir agora, qual é o próximo que ele precisa ensinar a ele? Né? Talvez pedir de uma maneira mais sofisticada, usando o por favor. Talvez ele, depois que está brincando, ele aprender a chamar um outro colega, não sei, depende da avaliação. Portanto, eu tenho que ter gráficos. Se eu não tiver gráficos, não é aba. Eu tenho um gráfico de todo o comportamento. Esses gráficos podem acontecer de muitas formas. Nós utilizamos um aplicativo. Então, a pessoa lança no aplicativo o AT e os pais têm o aplicativo instalado. Então, eles olham, todo dia eles podem ver o gráfico. Tem outros lugares que fazem na mão, então você vê os papéis, não tem problema. Isso não é um problema. Ou, às vezes, lança num drive, não importa. O que importa é que tem que ter gráfico. E aí, periodicamente, esses casos são reavaliados. Quando você tem esses dados aqui, esses gráficos, você tem a tomada de decisão baseada em dados. Então, por exemplo, eu estou implementando um procedimento para ensinar esse indivíduo, por exemplo, estou ensinando ele a brincar de carrinho, certo? Digamos que passou alguns dias, passou uma semana, e ele não melhorou nada o desempenho dele. Ele está no mesmo nível. Então, talvez eu diga assim, olha, tem alguma coisa errada. Hipótese número 1. O AT está aplicando errado. Deixa eu ver ele fazendo. Liga a câmera, eu quero ver. Hipótese número 2. Tem acontecido alguma outra coisa na vida dele que tem dificultado isso. Então, por exemplo, ele pode ter uma circunstância na escola que usam o carrinho e jogam, né? Sei lá, uma situação em que isso pode ser aversivo para ele, pode ficar aversivo. Ou uma situação na aula que usa um carrinho, uma situação extremamente aversiva, que ele sofre bullying, sei lá. Isso pode, de alguma forma, prejudicar, né? O contato com esse item, né? Ou esse não é um bom procedimento para ele, né? Então eu vou ver se tem alguma coisa errada. Se não tiver, quer dizer que talvez esse procedimento não seja bom. Vamos tentar outro procedimento. Vamos olhar para a literatura científica, ver quais são as outras possibilidades para ensinar ele isso, e eu vou usar outro procedimento. Ou, às vezes, eu vejo que ele já atingiu o comportamento e eu vou passar para o próximo. Ou, às vezes, eu vejo que ele está crescendo, está aprendendo, mas ainda não atingiu o critério de aprendizagem. Então eu digo, manda bala, continua. Então, isso é tomada de decisão baseada em dados. Então, essa reavaliação de todos aqueles comportamentos acontece todo dia. Mas existe um momento que, em geral, uma vez por ano, que você faz a reavaliação completa. Você reaplica o protocolo ou um outro protocolo para ver o quanto que esse indivíduo está agora fazendo esse cômputo geral para você iniciar um novo ciclo de intervenção. Então, isso, de modo geral, isso é o que compõe a intervenção ABA. Portanto, se não tiver avaliação, então não é ABA. Se não tiver objetivos operacionalizados, né, descritivos e mensuráveis, não é ABA. Se não houver programas de ensino, também não é. Se não houver gráficos, não é. Se não tiver supervisão com tomada de decisão baseada em dados, não é ABA. Então, veja que é muita coisa que compõe isso aqui. É um componente difícil. E, eventualmente, as pessoas podem dizer que uma coisa é objetiva e não está bem feito. Então, depende que os pais, de fato, tenham o conhecimento sobre isso. Todos esses dados, eles são necessários para a gente não ficar no achismo, né? Do que parece que melhorou, ou, né, ou uma sensação que melhorou. Não, a gente consegue mensurar exatamente e até a velocidade de aprendizado, né? Quando a gente começa, às vezes, uma intervenção, principalmente se é uma intervenção mais precoce, por exemplo, muitas vezes a gente não tem noção do grau de dificuldade da nossa criança, se existem outras comorbidades ou não, né? E é com o início da intervenção que a gente vai conseguir entender onde que está a nossa criança no espectro, ou se aquele aprendizado não está avançando, se tem alguma outra comorbidade coexistente, se é importante a gente investigar, né? investigar. Isso que você falou é bem interessante, assim.
Assim que meu filho foi diagnosticado, a gente foi, como eu disse, para uma intervenção genérica, assim, a gente chama de eclética. Então, fono, psicóloga, teórica, terapia, um monte de coisa. E cada um usando o que estava achando que era bom, não tinha uma linha conceitual, não tinha uma linha de intervenção, não tinha uma integração, nada disso. Bom, e aí, aquele clássico, né? Você leva na terapia, entrega, no final da terapia, a terapeuta vem e diz alguma coisa, e a gente leva para outra, e acontece sempre assim. A gente não sabia o que estava trabalhando, não sabia por que estava trabalhando, não tinha gráfico, nada disso. Porque não era intervenção ABA, né? E eu me lembro, tem uma coisa que me marcou muito, que é o fato de que toda semana, na terapeuta, tinha uma frase mais ou menos assim. E essas são verdadeiras, mas tinha outras similares. Gente, esse menino surpreende, hein? Na semana seguinte era, gente, esse menino tá demais. No outro, assim, cada dia melhor, hein? Ó, precisa ver, hein? Isso foi 4 anos e meio, assim. Quando a gente fez a avaliação de verdade nele, foi utilizado um protocolo muito simples, muito básico. Um protocolo que assim, crianças muito pequenas gabaritariam. Crianças talvez de 2 anos, né? Ele tinha 8 anos e meio. Deu 0 do primeiro ao último. Então, o que é que ele estava surpreendendo? O que é que ele estava toda semana, cada dia melhor? Então, veja, hipótese número 1. Ela estava mentindo. Mas eu não acredito nessa hipótese, assim, ela nem passa pela minha cabeça. Eu acho que ela não tem nenhuma chance de ser verdade. Hipótese número 2. Ela não fazia a menor ideia do que ela estava fazendo. Mas ela tem a absoluta convicção de que aquilo estava correto. Então, veja, ela não tinha nenhum planejamento, ela não tinha nenhuma mensuração. Então, ela falava conforme a percepção dela. Então, ela brincava lá de alguma coisa que é estimulante, como se isso quisesse dizer alguma coisa, mas que existem correntes que pensam que isso quer dizer alguma coisa, né? E ela dizia qual era a percepção dela. Só que ele estava crescendo. Ou seja, o comportamento vai mudando no sentido de acompanhar a maturação, não no sentido necessariamente de desenvolver habilidade. E à medida que estava mudando, como ela não estava observando, descrevendo, mensurando esse comportamento, ele parecia diferente. Então parecia que tá cada dia melhor, hein? Tá surpreendendo, hein? Então essas são todas palavras que exprimem uma visão completamente desprovida de dados e baseada numa percepção ingênua, né? E essa foi uma realidade assim que foi muito, muito clara para mim depois que a gente fez a mudança para entender o que era e para ter acesso a uma intervenção baseada em ABA, uma mudança muito clara, né? De como é que você está abordando aquele fenômeno, como é que você está abordando o desenvolvimento desse indivíduo, né? E qual é o seu compromisso de fato com ter certeza do que está acontecendo. Por quê? Os dados que você colhe e que você produz gráficos e que você analisa do desenvolvimento de uma criança com autismo, ele tem um aspecto que é contraditório. Porque, por um lado, se não funciona, aquilo joga na sua cara e joga na cara da família que o seu trabalho não está funcionando. E pode não funcionar mesmo você sendo uma profissional excelente. Sim. Mas, por outro lado, ele te permite, justamente porque você sabe que não funcionou, ele permite que você reveja a sua prática. E talvez não tenha funcionado com aquele indivíduo, tenha funcionado com outro. Talvez você reveja para que perfil que aquilo faz sentido e para qual que não faz sentido. Então ele te dá ferramentas para você melhorar como profissional. Então esse é um aspecto que eu acho muito importante da gente refletir sobre essa questão do profissional. Tem uma outra coisa importante que vale falar, que é sobre esse ritmo de desenvolvimento. Quando você tem uma série de outras condições, você tem pesquisas que possibilitam a gente traçar o curso daquela condição. Então, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, uma condição X. O que vai acontecer com ela daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos? Tem algumas que têm um curso muito previsível, são previsíveis. Tem outras que são menos previsíveis. O autismo está entre as condições menos previsíveis. Você pode pegar um indivíduo que tem uma dificuldade tremenda, que parece que não está aprendendo nada, e ela voar num certo momento e daqui a pouco ela
sei lá, ter um desenvolvimento extraordinário. E você pode ter o contrário, alguém que tem um desenvolvimento, parece bacana, e ele empaca naquilo ali, e quando você vai ver lá na frente, em termos de desenvolvimento, por conta da intervenção, foi baixíssimo mesmo, né? E aí, portanto, a gente tem um baixo valor prognóstico, do nosso prognóstico. O que a gente sabe? A gente sabe quais são os fatores que têm impacto, os fatores que são possíveis de a gente avaliar, que têm impacto sobre esse prognóstico. O quanto o indivíduo vai desenvolver. Quais são? São 4 fatores. Precocidade. Quanto mais precoce, maior o desenvolvimento. Tem uma pesquisa, por exemplo, que compara crianças que foram diagnosticadas aos 18 meses com aquelas que foram diagnosticadas aos 27 meses e, portanto, receberam intervenção consistente com esses períodos. É uma coisa extraordinária como aqueles que receberam 18 meses tiveram melhor desenvolvimento. Muito mais do que os que tiveram 27. E eu estou falando 27, que é muito abaixo do que normalmente as pessoas recebem intervenção, né? Então, a precocidade é muito, muito, muito relevante, certo? A segunda coisa, não é por ordem, tá? Segunda coisa, intensidade da intervenção. Quantidade de horas que a pessoa tem acesso à intervenção. Depois a gente pode até falar sobre isso, que eu acho um tema bem importante, mas a quantidade de horas importa muito. Então, existem intervenções que vão até 40 horas de intervenção. E os dados são extraordinariamente bons, né? Existem intervenções que são menores, bem mais sucintas, depende do perfil da criança, né? Mas eu quero dizer assim, tem perfis muito intensivos. Se você entende que o melhor para ele é uma certa intensidade, digamos 20 horas, como eu falei, 25 horas, você pode, eventualmente, ter uma carga horária menor. Porque os pais não podem pagar, ou porque não conseguiram com o plano, ou porque eles não querem, ou porque tem outras atividades, por qualquer motivo. Então, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando no cenário ideal. Então, a intensidade no cenário ideal para aquela criança, ou seja, a intensidade que ela precisa conta muito. Então, aqui, precocidade e intensidade. O terceiro é integridade. Ou seja, se aquilo que você está entregando, de fato, é uma intervenção ABA, tal como mostrou o resultado na pesquisa científica. Qualidade mesmo. Qualidade. Nós estamos falando assim, bastante agora sobre isso, né? O quanto as pessoas têm entregue intervenções que não têm qualidade, né? Só para você ter uma ideia do valor da integridade. Tem pesquisas que fazem assim. Elas vão lá e fazem uma intervenção toda correta, toda como planejada. E atingem um certo resultado. O resultado eu vou chamar de X, que é 100% do potencial de resultado daquela intervenção. 100%. Aí eles reaplicam a intervenção errando propositalmente 20% da intervenção. Então, a intervenção tem 80% de integridade e 20% de erro. Bom, qual é o aprendizado? Você diz, bom, o aprendizado é de 80% do aprendizado. Não é. É de 60%. Em torno de 60%. Ou seja, se você cair um pouco a integridade, a efetividade despenca. Se a integridade é de 60%, então é quase nulo o desenvolvimento do indivíduo. Então, não basta estar num atendimento que seja razoável. Você precisa estar num atendimento que de fato seja bom. Isso é muito triste falar no Brasil, porque para você ter acesso a isso é muito caro, não tem em todos os lugares, tem se for domiciliar, mas se for ter acesso à clínica, não tem. Então, é uma complicação isso. E o quarto fator fundamental é a genética individual. Então, se você fizer todas essas outras coisas impecáveis, você pode ter quadros com a genética muito complexa, com quadros mais invasivos, que o avanço vai ser muito menor. Recentemente, porque eu ia fazer uma pesquisa sobre isso, eu li toda a literatura que existe publicada sobre casos, né, que tem a mesma condição genética do meu filho. Ele tem 2 genes que a gente chama de nível 1. Não tem nada a ver com o nível do autismo. Nível 1 quer dizer que está diretamente ligado ao autismo, a gente já sabe disso, já tem certeza. Então ele tem 2. Mas o mais invasivo chama 7 de 5. E aí eu fui ler toda a literatura que tinha sobre isso, né, com um estudo de caso. Tem 2 casos no mundo de pessoas que não têm alteração, mas 99% dos casos tem. E a maioria tem uma alteração bem profunda. Eu ia falar isso. Ele é bem invasivo, Então, veja, se meu filho tivesse tido a intervenção, mesmo o bebê, o avanço dele teria sido muito limitado.
Teria sido muito melhor do que é. Sim. Mas teria sido muito limitado se eu comparar com outras crianças que não têm a mesma alteração. Aliás, como eu disse, ele tem 2 genes, né? O outro é o ACTD4. Se eu comparasse com crianças que têm o ACTD4, por exemplo, a ACTD4, em geral, é autismo nível 1, né? O que eu chamava antes de Asperger, né? Essa é uma alteração que eu tenho e que é herdada minha. A outra é uma mutação de novo, que a gente chama, né? Então, veja, pode ser que você tenha 2 crianças, que uma você faz a intervenção redonda e ela avança muito pouco, e a outra faz a intervenção mais ou menos e ela voa. Não tem nada a ver com a intervenção, tem a ver com as questões relacionadas ao perfil genético. E esse perfil genético, exceto esse caso que eu estou falando dos genes, que são genes, alterações monogênicas, muito específicas, a maioria não tem isso, a maioria é um monte de gene espalhado, exceto nesses casos, a maioria dos casos, você não tem como saber se esse indivíduo tem um perfil para avançar mais ou esse indivíduo avançar menos. Você só sabe isso quando você faz intervenção. Sim. A intervenção bem feita, supostamente. Aí você acompanha no tempo, você vai ver a taxa de aprendizagem daquele indivíduo. Aí você tem um valor prognóstico um pouco melhor. Sim. Ele não é um bom número também, é um número limitado, mas você tem ali um prognóstico melhor. Agora, falando dessas crianças, por exemplo, que receberam intervenção boa ou ruim. Esse indivíduo aqui, que recebeu uma intervenção mais ou menos e que avançou muito, eu não posso comparar ele com o que teve uma boa intervenção e não avançou muito. Por quê? Porque eles têm genéticas diferentes. Sim. Eu teria que comparar ele com ele mesmo. Ou seja, eu teria que ter 2 dele, Sim. ou dividir o mundo em 2, e um dele recebe a intervenção mais ou menos e o outro recebe a intervenção correta. Se eu comparasse ele com ele mesmo, eu vou dizer assim, bom, ele está na intervenção mais ou menos e está avançando bem. Então você disse que aqui não funciona, mas aqui está funcionando bem. Se ele tivesse a intervenção boa, ele ia avançar muito mais. Luciano, mas não tem 2 mundos. Como é que você está afirmando, já que não dá para duplicá-lo? Bom, eu posso fazer essa afirmação olhando para as pesquisas científicas, porque é isso que elas fazem, é como se elas duplicassem. Porque elas tentam 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, né, inúmeras vezes para entender o que de fato funciona, o que de fato não funciona, o que funciona menos e tal. Então, esse conhecimento é muito difícil para os pais entenderem. Por quê? Porque ele só tem um filho para observar. Tem um estudo muito legal que é da Howard e outros, que é de 2014, que ela faz uma comparação entre quem está recebendo terapia ABA e quem está recebendo terapia eclética, de 30 horas. Ambos estão recebendo 30 horas de intervenção. E o que é legal nesse estudo? É absurda a diferença, né? É muito Explica absurda a pro diferença. pessoal. Esse estudo é muito legal. São vários estudos como esse. Eu posso citar daqui a pouco um outro estudo do Wake7 e outros de 2002, mas esse, o que é legal, é que eles fazem assim, eles fazem um gráfico da média do que um grupo aprendeu e do outro grupo aprendeu. Mas eles fazem o seguinte, eles põem um risquinho que é assim, o que o menino mais rápido, a criança mais rápida desse grupo, a que aprendeu mais, onde que ela está? E aonde que aprendeu menos, onde que ela está? Porque você tem esses diferentes perfis. Então, se você pega todos os casos, ciências, todas as habilidades, a criança mais lenta do grupo de ABA teve um desempenho melhor do que a criança que mais aprendeu do grupo eclético. Se você pega a criança mais rápida, a criança que mais aprendeu do grupo eclético, ela aprendeu. Ela aprendeu um pouquinho, mas ela aprendeu. Aí, aquela mãe pode dizer, olha, Maqui, você está dizendo que não funciona, que não tem evidência, mas meu filho melhorou. Meu filho teve um avanço. É verdade. Só que eu tenho que comparar ele com os mais rápidos, os que têm o melhor desenvolvimento do outro grupo. Aí tá lá em cima a barra. Então, é como se eu comparasse ele com ele mesmo, porque eu estou comparando aquele grupo, que é o grupo de crianças que aprendem mais, com o grupo das crianças que aprendem mais tendo outra oportunidade, né? E o primeiro desses estudos que comparou a intervenção eclética com a intervenção em ABA foi o Wake7 e outros em 2002. E aí, quais foram os resultados? Foram 30 horas também. Essas crianças eram um pouco maiores. Da Howard era crianças menores. Mas é assim, em termos de QI, um teve um ganho de 4 pontos, grupo eclético, e o outro teve um ganho de 17 pontos. Então, é 425% a mais, né? Em linguagem compreensiva, ou seja, entender, compreensão,
um teve um ponto de ganho, o outro 13 pontos de ganho. Portanto, 1.300% a mais. Em linguagem expressiva, que significa ou falar, ou fazer sinal, ou entregar um cartão, ou outras formas que sejam expressivas, né, digitar, coisa assim, o grupo eclético teve 1 ponto de ganho e o outro 27 pontos, ou seja, 2.700% a mais. E em comportamento adaptativo, que nesse contexto significa redução de comportamentos disruptivos, bater e tal, ou gritar em ambientes como sala de aula e tal, teve 0 contra 11 pontos de ganho na terapia ABA, ou seja, infinito por cento. E aí, quando você olha para esses dados, você entende que nos dois foi entregue 30 horas, ou seja, o custo ele é basicamente o mesmo. Só que num você tem resultado e outro você não tem. E aí, você pensa assim, pô, se eu quero entregar uma intervenção eficiente, seja porque ela produz mais resultados, ou seja porque eu estou num contexto que eu quero economizar, como os planos de saúde, é mais vantajoso para mim entregar uma intervenção que seja uma intervenção apropriada. Né, uma intervenção que produz os melhores resultados. Só que existe uma série de barreiras culturais que façam com que, mesmo diante desses números, o Estado brasileiro, por exemplo, opte por fazer tudo aquilo que não funciona. E que a gente tenha gerações e gerações de pessoas que percam a oportunidade de desenvolver o seu máximo potencial. Gente, é chocante, né? Porque os dados estão aí escancarados, ninguém está inventando nada, não está fabricando nada, assim, é absurdo que a gente tem de ciência robusta comprovando, mas o pessoal ainda fica nessas crenças, nesses debates, assim, que não levam a nada. Então, de novo, em termos de custo, não faz o menor sentido. Quando a gente fala de terapia eclética, gente, essa miscelânea, um pouquinho daqui, dali, qualquer terapia que você quiser colocar no combo, eclética de várias coisas, até dar 30 horas, enfim. Ao invés de você colocar intensidade em terapia ABA, né? Que é o que de fato vai causar todo esse aprendizado de novo repertório de habilidades. E você dizendo que quando vai fazer esse cálculo de horas, que ele não é aleatório, não é por gosto pessoal, vai fazer a partir da avaliação, vai ter os objetivos que serão traçados e individualmente vai ser determinada ali a quantidade de horas. Mas a gente sabe que tem um mínimo, mais ou menos ali. Então, quando a gente está falando em aba, isso se não vamos dizer que a pessoa já não está naquela fase de pensar em terapias focais, intervenção focal. O que a ciência fala? Então, acho que vale a pena fazer essa distinção de intervenção focal e abrangente. Nós temos hoje 28 práticas baseadas em evidências, que são práticas que derivam de uma grande revisão sistemática que é feita na Universidade da Carolina do Norte, né? Então, tem uma primeira de 2010, uma segunda de 2015, a terceira de 2020, que trazem esses resultados. E ela vai olhar para o que a gente chama de práticas focais, né? Ou seja, eu tenho ali um comportamento, um componente, e eu vou atuar sobre aquele componente. Então, você pode dizer o seguinte, olha, meu filho está agressivo, eu quero que faça uma intervenção para reduzir isso. Então, tá bom. Você tem um foco, você vai lá e atua sobre esse foco. Olha, eu quero participar de um grupo de habilidades sociais, ou meu filho quer, ou eu quero, sei lá. Então, você vai lá e faz aquele grupo de habilidades sociais. É um foco só, né? E isso faz todo sentido. Esse foco vai ter uma carga horária que é consistente com foco, com prejuízo individual, mas a carga horária é pequena. Mas, quando a gente está falando principalmente de crianças menores, a gente tem, idealmente, que fazer o que a gente chama de intervenção abrangente. Na intervenção abrangente, eu não tenho um foco que eu vou atuar naquele foco. Eu vou olhar para todo o desenvolvimento dela e eu vou atuar em todas as áreas do desenvolvimento. Então, assim, eu tenho uma área aqui que ela tem influência na outra, que tem influência na outra. Se ele brincar, se ele imitar, tem influência do brincar, que aumenta a probabilidade dele falar, dele se comunicar, um monte de coisa junto. Então, eu tenho tudo isso aqui junto. E aí eu vou atuar em todos eles. Então, eu vou fazer um programa disso, um programa de ensino disso, um programa de ensinado disso, e aí elas vão colaborar umas com as outras. Então, eu tenho aqui, eu vou erguer, como se fosse uma alavanca, que eu vou erguer uma série de habilidades, né? E aí eu tenho um avanço generalizado, né? Então, isso precisa de uma alta carga horária. Então, em geral, esta carga horária vai de 15 até 40 horas. Pode ser que, em algum caso, você tenha uma intervenção menor, de 10 horas, por exemplo? Pode ser. Mas
depende do caso pontual, mas de modo geral, ela vai ser de 15 a 25 horas, a 40 horas. E, a depender do contexto e do perfil, de 25 a 40 horas. Né? Então, isso é uma intervenção que seja intensiva, uma intervenção que vai olhar para vários domínios do desenvolvimento. É claro que aí entra as condições concretas da família, o que vai dar para fazer é uma outra discussão. O que nós deveríamos fazer e que as pesquisas que dizem que mostram mais resultado é isso, principalmente para crianças pequenas. Tem um debate importante que é o seguinte, ainda hoje, recebi um comentário assim no YouTube, em algum vídeo que eu tinha feito lá. A pessoa dizia o seguinte, ele não estava nem falando de 40 horas, tinha falado de 20, eu acho, coisa assim, porque estava falando de alguma pesquisa específica. Aí a pessoa diz assim, não, eu sou leiga, mas eu tenho certeza que 20 horas deixa a criança exausta, que ela tem que ser criança. E aí eu perguntei assim nos comentários, mas o que dizem as pesquisas sobre isso? Claro que ela não leu, nunca leu nenhuma pesquisa e tal. Mas é só para a gente provocar esse processo de entender de onde que você está partindo para fazer essas perguntas, né? E aí tem uma comparação que é muito boa. É claro que eu já vou falar das pesquisas, mas tem uma comparação que é muito boa, que é a seguinte. Na minha cidade, por exemplo, a cidade que eu fui criado, né? A creche tem 55 horas semanais. 55 horas semanais. No final da semana, na sexta-feira, você tem um monte de criança com um problema danado de ir embora da creche. Quando chega no sábado, tá cheio de criança com a bolsinha querendo ir para a creche. Não estou dizendo que são todas, tem crianças que estão exaustas, que não querem lá. Uma das coisas que é mais garantido de você conseguir voto na eleição é você dizer que vai ter creche no fim de semana e que não vai ter férias. A creche vai continuar funcionando. Isso é tão forte que houve um processo judicial que chegou até o STF das famílias questionando que não podia parar para as férias. E aí o STF decidiu que a creche é educacional, portanto tem férias, ela não é assistência social, portanto tem férias, porque como toda atividade educacional, e barrou isso. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte, por que ninguém questiona que a creche, diz que a creche que tem que diminuir porque é exaustivo? Nunca vi ninguém falar isso. E pode acontecer de alguma criança achar exaustivo, mas de modo geral ninguém acha, porque a creche tem uma estrutura, tem uma rotina, em que as crianças brincam, elas dão soninho, elas comem, elas escovam o dente, elas fazem um monte de atividade, fazem roda, fazem um monte de coisa. Então, o que acontece quando a gente fala de uma intervenção que é intensiva é que as pessoas imaginam nas suas cabeças que você pega uma sala, entra na sala, tranca a porta, senta na mesa e vrau, 8 horas. Então, se alguém está fazendo isso, eu não duvido que tenha gente fazendo isso, essa pessoa está fazendo tudo errado, né? Porque, assim, qual é a condição ótima, e esse é um nome importante, qual é a condição ótima para esta criança ficar aqui e ficar feliz? Então, assim, primeiro nós vamos brincar? Vamos brincar, vamos brincar. Só que não é qualquer brincadeira, a brincadeira não é despropositada, a brincadeira é um processo de ensino. Depois, nós vamos sentar e fazer uma coisinha? Vamos. Então, beleza, nós vamos ficar aqui um tempo. Daqui a pouco a gente vai tomar uma ducha. E vamos transformar a ducha no momento de aprender alguma coisa. Depois ele vai comer. Quando ele vai comer, é uma oportunidade de ensino. Ele vai aprender, talvez, né, a fazer o seu lanche. A gente tem, em alguns lugares, a gente tem cozinha, né? Por exemplo, em Curitiba, por exemplo, a gente tem uma cozinha, eles aprendem a fazer os seus lanches. Inclusive, o Nicolas Brito esteve lá fazendo uma oficina com eles, ensinando algumas coisas, né? Legal. Foi muito legal. Então, eles vão aprender ali a fazer uma coisinha para eles comerem. Ou eles vão aprender a limpar a sua própria boca, ou eles vão aprender a manejar garfo e faca. Enfim, aquilo vai ser equilibrado de maneira que, quando chega no fim do expediente, eles vão dizer, mãe, eu quero ficar. Entende? Essa é a boa terapia ABA. Quando chega no fim de semana, quando chega no sábado, a criança põe a mochilinha e ela quer ir para lá. Então, se está acontecendo de ser aversivo, de a criança não está querendo ir, se ela está chorando para ir embora todo dia, então, isso não é aquilo que está dentro da ciência do que é uma intervenção baseada em ABA. Entendeu? Então, você falou, por exemplo, de muitos lugares é aversivo, e a pessoa diz que tem que ter paciência. Quando a criança começa numa intervenção, a gente faz o procedimento chamado pairing, que é o pareamento. É para aquela pessoa que está implementando se tornar reforçadora para a criança. Porque por que eu pedi para ela fazer isso? Por que ela vai fazer?
ela vai fazer se eu for reforçador para ela. Então, eu preciso produzir isso. Então, tem um procedimento. Esses procedimentos têm um caminhão de pesquisa em que você mede essa relação de vínculo, né? Então, essa dimensão técnica da análise do comportamento, ela não é, embora eventualmente pareça para as pessoas, uma anulação da dimensão afetiva, da dimensão da brincadeira. Pelo contrário, ela é usar isso tecnicamente. Ferramenta para isso. Ferramenta para ensinar. Vou te dar um exemplo. Vou imaginar que eu tenho uma criança que eu tenho os seguintes alvos que decorrem da minha avaliação. Eu tenho um alvo com ela que eu quero ensinar para ela reciprocidade socioemocional. Ela não tem reciprocidade, ela tem baixa reciprocidade. E aí eu coloco algumas coisas aqui para ela escolher. Eu ponho os brinquedos assim, e aí eu deixo ela escolher, eu sigo a liderança da criança. Então, ela pegou a bola. Então, tá bom, então vamos jogar bola. Agora, a gente pode jogar bola simplesmente chutando para lá. Agora, a gente pode dizer assim, não, vamos brincar de bola assim. Depois a gente brinca de outra forma. Eu jogo para você e você joga para mim. Eu jogo para você e você joga para mim. Você não vai fazer gol para mim. Nós vamos agora colaborar. Então, eu vou exigir naquela relação de brincadeira, que é o que ela gosta, e portanto ela não vai ficar exausta porque é aquilo que ela adora. Nós vamos trabalhar a reciprocidade socioemocional naquele momento. Se essa criança tiver uma dificuldade, por exemplo, de pé equino, né, e aí tiver uma fisioterapeuta que tiver pensado ali alguma atividade dentro do futebol, por exemplo, em que ele possa atingir ele poder pisar na planta do pé, por exemplo, talvez se for mais intensivo, se correr mais, enfim, depende da estratégia que ela tiver elaborado. Então, isso pode ser um objetivo que a gente pode buscar ali, um alvo. Se ele escolheu não a bola, mas ele escolheu, por exemplo, um pula-pirata, e eu tiver como alvo para ele nomear cores, né? Então eu vou dizer o seguinte para ele, vamos brincar, ele que escolheu, mas é o seguinte, quando eu pegar uma espadinha, você tem que falar a cor da espadinha, porque aí eu coloco. Então eu pego a espadinha vermelha, ele tem que dizer vermelho, aí eu coloco. Eu pego a amarela, ele tem que dizer amarelo. Então eu estou colocando na brincadeira um alvo. Eu não estou brincando para jogar, para estimular, não é assim. Então tudo tem uma dimensão técnica, mas tudo isso colabora para ele ter uma condição ótima. A gente chama essa condição ótima de HRE, Happy, Relaxed and Engaged, que decorre do trabalho de um pesquisador chamado Gregory Hanley, né? Então ele sempre diz, a gente precisa garantir que a criança esteja em HRE, que inclusive busca isso de uma maneira muito personalizada. Então, nesse sentido, a creche tem mais dificuldade, porque a creche tem que ter uma rotina para um caminhão de criança. E às vezes tem criança que não se adequa àquilo. Tem, por exemplo, muita criança autista que na hora do soninho não dorme e faz um quiprocó na escola e dá um tanto de caminhão de problema. Como a gente está aqui, nesse caso, fazendo todo esse HRE a partir da singularidade desse indivíduo, se você fizer direito, assim, o desenvolvimento e o quanto ela fica feliz é extraordinário. Sim, sem dúvida. Não é para ser uma tortura, né? Pelo contrário, esses sinais de choro, de rejeição, isso é um alerta. Exatamente. Isso é um alerta. É que eu falo que, assim, tem muitos profissionais que, às vezes, descansam naquele, faz de adaptação, né? E, porque tem a rigidez do autismo. A gente sabe disso tudo, né? Pode ser, de fato, que muitas vezes a criança chore, que muitas vezes a criança não queira ir. A despedida é triste, claro. É uma pessoa que é desconhecida e tem todas essas questões. A gente sabe disso tudo, né? Mas tem muitos profissionais que, de fato, se estacionam ali, né? Nisso. E que jogam ali para a criança. E não, a gente sabe que tem técnicas, não são técnicas. Você tem a ciência que te respalda, ela te dá inúmeros procedimentos e ferramentas já, porque sabem que do autismo vai ter isso, vai ter a rigidez, você vai ter pouco repertório, você não vai ter essa reciprocidade, já conta já com tudo isso. Então, ela vai ter todo um protocolo, vai te dar várias opções ali para você, assim, trabalhar com isso, né? Mas falta muito raciocínio clínico também, né? Acho que as pessoas ficam muito protocolares. Eu falo que na análise de comportamento não é difícil a gente encontrar, às vezes, analistas ou, assim, profissionais que às vezes são mais rígidos que os autistas que que eles estão trabalhando ali, sabe? Que às vezes ficam tão aqui assim no protocolo,
ou com o que preparou ali para aplicar e não consegue Observar o contexto. Mas isso tem a ver com essa questão que eu estou falando do problema de formação. Porque as pessoas eventualmente acreditam, porque a gente está falando de tantos protocolos, que a questão é você seguir uma cartilha técnica. Então, se você usar um protocolo, você seleciona o protocolo de avaliação. Se você usou o protocolo, então tá bom. Isso não é verdade. Você precisa compreender por que aquele protocolo existe. Por que você está usando? Qual é o fundamento? Porque aí você consegue flexibilizar. Nós estamos vendo aqui, ó, a Aida está ali, já falamos dela, depois ela vai gravar e vai falar sobre avaliação muito melhor do que eu. Mas ela, por exemplo, uma coisa que ela faz, às vezes ela tem uma criança que ela usa vários protocolos, ela passeia em vários protocolos, porque ela entende qual é a base, qual é o fundamento, por que aquilo foi criado, o que aquilo tem a ver com o repertório de um indivíduo. Então, essa questão técnico-científica que eu estou falando, não quer dizer você ser rígido em relação a cumprir um protocolo. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava falando para ela de um protocolo de árvore de tomada de decisões de um pesquisador americano chamado Douglas Greer, que é excelente, é um grande pesquisador lá de Colômbia, e inclusive ela gosta muito dele e tal. E aí ele diz o seguinte, por exemplo, que se em 4 dias... eu estiver implementando uma intervenção e o indivíduo não avançar, então eu paro aquela intervenção para ver se ela funciona ou não. Por que ele fez esse protocolo? Porque ele sabe como é que é a vida do analista do comportamento, é para criar uma árvore. E aí ela disse para mim assim, tudo bem, ele pode criar lá, mas na minha prática, eu sei qual criança que eu tenho que esperar 10 dias. E qual criança que eu posso esperar só 2 dias porque ela voa. Entende? Então, assim... Tudo bem, eu posso ter o protocolo como, digamos assim, um mínimo que eu crio ali, um parâmetro para o analista, principalmente para aquele que está começando, para ele ter Mas quando você tem, de fato, um conhecimento mais aprofundado e tem uma experiência, você começa a olhar para além dos protocolos. Sim. Você começa a olhar para os fundamentos com os quais os protocolos foram criados. É como uma caixinha de ferramentas que você tem ali. E aí, com aquela situação, você vai fazer uma análise clínica de qual que é a melhor que se aplica, né? O que é que você tem que avaliar. Então, de novo, vai cair naquilo que você disse. Do conhecimento, quanto de conhecimento que você tem, experiência, e aí depois vai costurar tudo com o que eu chamo de borogodó, né? Exatamente. E nisso todo de aba, Luciano, que a gente está falando, você gostaria de concluir com mais alguma coisa que você acha que ficou faltando aqui para o pessoal? Eu tenho um compromisso de, toda vez que eu estou discutindo esse tema, abordar uma questão que é importante, que é a seguinte. Tudo isso aqui que a gente está discutindo assim, que a pessoa tem acesso a alguma coisa, e aí ela vai julgar se essa coisa é boa ou se ela não é boa. Se estão entregando para ela o que ela prometeu, ou o que se foi prometido ou não. Mas esse compromisso é de sempre lembrar e sempre acentuar que 75% das pessoas não tem plano de saúde. Então ela não está escolhendo nada, ela não está avaliando a qualidade de nada. O que está sendo entregue para ela é nada. Porque ela está no sistema público, entrega CAPS. E assim, eu sei que tem muitas pessoas bem intencionadas, inclusive buscando as coisas no CAPS. Mas a estrutura do CAPS faz o menor sentido para entregar uma intervenção baseada em evidências para esses casos, né, que a gente está falando aqui. Então, o compromisso, a gente precisa sempre lembrar disso, é que nós precisamos discutir todas essas questões técnicas, todos esses avanços, esses critérios técnicos, e que a gente precisa discutir que eles precisam estar na rede pública. Sim. A rede pública gasta um caminhão de dinheiro com coisas que não funcionam. Gasta um caminhão de dinheiro com coisas que são absurdas. Por exemplo, se a gente tivesse esses processos integrados à educação, seria um grande ganho. Por que se você olhar a minha discussão, eu quase não falo do SUS, eu falo muito de escola. Por quê? Porque o SUS é assim, tem equipamento, tem lugar que tem CAPS, tem lugar que não tem. Tem lugar que tem, por exemplo, centro de reabilitação, tem lugar que não tem. Mas todo lugar tem escola. Todo lugar tem escola. Então, a escola é um serviço virtualmente universal no Brasil. Eu estou dizendo aqui que as intervenções elas devem ser intensivas, devem ter uma alta carga horária. Se a pessoa tem 15 minutos no centro de reabilitação 2 vezes por mês, ela tem meia hora. Como é que eu vou transformar meia hora por mês em
20 horas por semana. Não casa, não dá, porque se eu pensar em termos de estrutura, significa eu decuplicar a estrutura de saúde do Brasil. A gente precisa ser realista. Escola não. Toda escola entrega uma intervenção intensiva. A escola é no mínimo 20 horas, né? Porque no ano tem que somar 200 dias letivos com 800 horas no mínimo. Então, nós temos um serviço que é intensivo, que é universal e que não entrega uma intervenção baseada em evidências. Entende? Eu não estou dizendo que seria a mesma coisa, né? Tem todas as limitações, existem limitações, mas aqui a gente conseguiria entregar alguma coisa, uma coisa que de fato chegasse até as pessoas mais pobres, porque eu não estou dizendo que não tem valor as pessoas que têm condições, a gente discutir, entregar uma informação para as pessoas que têm condições e que podem analisar a clínica e podem tomar a decisão de estar em outra, ou podem tomar a decisão de exigir outra coisa. Tem um valor, mas essas pessoas, elas têm condições de buscar essa informação, inclusive sem que ela tivesse acessível assim. A grande preocupação nossa tem que ser com esses 75% aqui. E essas aqui estão totalmente desamparadas. E é por isso que eu falo tanto de escola pública, porque a escola pública é, no meu entendimento, a única oportunidade de a gente entregar alguma coisa para esses 75% de pessoas. Não quer dizer que a saúde não precise, mas elas têm que estar integradas para elas colaborarem para conseguir, de fato, chegar até essas pessoas. É uma coisa assim, é muito assustador que a gente tenha essa quantidade de pessoas. Entre as pessoas que têm plano, que são 25%, a maioria também não está recebendo a intervenção. Deve ser, sei lá, 1, 2% que está recebendo. Mas isso aqui são as pessoas mais desamparadas. São as pessoas que têm menos oportunidade de buscar outras ferramentas para ter o máximo desenvolvimento possível. É impensável, né? A gente... essa matemática de intervenção intensiva sem colocar a escola na equação. Ponto. Não tem como. E a gente pensando em escola, você já tem os prédios, tem pessoas, falta a formação, falta Exatamente. a capacitação. Então, você já tem pessoal e tem os prédios. Ninguém precisa ficar criando e construindo elefantes brancos por aí, né? Não são novas obras, não, é remanejar verbas já existentes. Exatamente. Né? Então, não tem como não fazer esse raciocínio. É o único caminho. A saúde, acho que ela vem como complementar mesmo, né? Ela precisa entrar como complementar, mas para fechar essa equação de intervenção intensiva, é só com a escola. Exatamente. E tá tudo aí. E essa é a minha luta. E tá tudo aí. Você é o maior nome que a gente tem, né? Assim, acho que a sua carga é grande, porque a gente aposta todas as fichas aí em você, que cada vez mais você tem conseguido ocupar espaços para te ouvir, né? E que é tão difícil a gente conseguir ser ouvido fora do nosso nicho. Fora da bolha, né? Exato. Então, esse quadro novo que eu tenho no Altispod do Furando a Bolha. É legal demais, E é justamente isso, porque eu me sinto também, assim, correndo atrás do próprio rabo, literalmente. Só fiquei falando com as mães sofridas, mãe sofrida, que eu não aguento mais falar com as mães sofridas. Quero falar com outros públicos, outras pessoas em outros lugares, outros espaços, ainda que não vai ser por muito tempo, que seja por 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos, e aí a gente vai ali construindo, e eu fico tão feliz quando eu vejo você nos outros podcasts, ou em outros programas, e o pessoal te ouvindo, e você crescendo. Nossa Senhora, e assim, que te abençoe e te abra mais portas e portas e portas, porque a gente precisa. Que bom, é bom que a gente possa ter apoio da comunidade, porque precisa chegar nas pessoas que mandam, né? E a gente precisa que as pessoas se importem com a pauta, então acho que todo mundo colabora junto para a gente conseguir ser ouvido aí nos lugares. As pessoas que mandam, mas você vê também que o apoio, a pressão popular... É isso que faz diferença, Que é o que a gente tem conseguido, tem sido pela pressão popular mesmo. Então, isso de conseguir outros espaços para ser ouvido também, enquanto a gente não chega em quem manda mesmo, para dar a canetada que a gente precisa, né? Também faz diferença, né? É isso aí. Selma, obrigada mais uma vez
né, por estar aqui no Outspod. Obrigada por me receber aqui, também no Lunaaba. E, pessoal, para vocês que estão aí, que não se inscreveram no canal, se inscrevam. Não deixem de compartilhar para o máximo de pessoas aí, tá bom? Apoiem a divulgação de informação de qualidade para que a gente vá conscientizando o máximo de famílias, tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.